Bom dia, boa tarde, boa noite, salve, salve galera, alegria, alegria! Estamos aqui para apresentar o projeto Educação em Direitos Humanos do Governo do Estado do Espírito Santo e realizado pela Secretaria de Direitos Humanos. Eu aproveito e já faço o convite para você se inscrever em nosso canal e compartilhar esse conteúdo com toda a sua galera, hein? Porque hoje a gente vai falar sobre um tema essencial em nossa sociedade, que é sobre as pessoas com deficiência e seus direitos fundamentais. Quer saber mais? Então cola com a gente que é só sucesso! Simbora! Roda a vinheta, DJ! Mas afinal, é deficiente físico ou pessoa com deficiência? E se eu disser que alguém é cadeirante, eu estou usando a nomenclatura certa? E cego, pode? Essas e outras dúvidas podem pintar quando você aborda algum tema que não tenha tanto domínio. Mas antes de responder essas perguntas, tem outras questões tão ou ainda mais pertinentes que a gente precisa trazer para vocês sobre esse tema. Por exemplo, vocês sabiam que, de acordo com dados do IBGE, cerca de 24% da população brasileira possui algum tipo de deficiência? Pois é, são mais de 45 milhões de pessoas com algum tipo de limitação, que pode ser visual, auditiva, motora, mental ou intelectual. Aqui no Brasil, a deficiência mais recorrente é a visual, seguida da motora, depois vem a auditiva e por fim a mental. Se for fazer um recorte só do público jovem de 15 a 29 anos, estima-se que aqui no Brasil tenha mais de 6 milhões de jovens com deficiência. E no mundo todo, a porcentagem da população chega a 10%. Mas daí o pessoal pode vir a perguntar: mas para que tanto número? Afinal de contas, esse é um programa sobre matemática ou direitos humanos? A gente está falando sobre direitos humanos e esse tanto de número é justamente para mostrar o quão abrangentes são esses dados e para falar que essa parcela da população, que como você viu através desses números, é tão representativa e precisa ter acesso aos mesmos direitos e oportunidades. Mas será que na prática isso é de fato aplicado? É por isso que a gente chamou a Heloísa para ajudar a gente a entender melhor sobre esse assunto e explicar toda essa situação pra gente. Bora ouvir? Fala tu, Heloísa! O movimento ele começou a se consolidar mesmo no final da década de 70, um movimento de lutas para as pessoas com deficiência. E ali eles começaram a se reunir por livre e espontânea vontade, digamos assim, reivindicando a dignidade da pessoa humana, das pessoas com deficiência, reivindicando que nós somos úteis, que nós queremos oportunidades. Em 2000, foi criado o Estatuto de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais, que hoje é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E ele passou por várias mudanças, inclusive na nomenclatura. E ele foi consolidado mesmo em 2005 e, com força da Convenção, do Tratado de Convenção das Pessoas com Deficiência da ONU, ele se tornou, na verdade, uma norma constitucional. O Tratado das Pessoas com Deficiência, que foi feito na ONU, ele tem força de emenda constitucional. Quanto à nomenclatura, o termo correto de se dizer é pessoa com deficiência. E aí a gente vê PCD. Desde que existe gente, existe pessoas com deficiência. E a deficiência, ela é ou adquirida, que é quando você adquire ao longo da vida, que é o meu caso, ou ela congênita, que é quando você nasce com ela. Dos tipos de deficiência, nós temos a deficiência auditiva. Ela se divide em dois grupos, ou os surdos, que é quem não escuta nada, ou os deficientes auditivos que escuta parcialmente, que é o meu caso. Deficiência visual, ela se divide em dois grupos também, ou é a cegueira, cego, que a gente fala, que é quando a pessoa não enxerga nada, ou baixa visão, que aí a gente também pode falar deficiência visual. Também quando se não sabe se a pessoa é cega ou baixa visão, a gente pode falar deficiente visual. Quanto à questão de deficiente físico,
A pessoa que faz uso de cadeiras de rodas, ela pode sim ser chamada de cadeirante, mas nunca de aleijadinho, assim como o surdo não pode ser chamado surdinho e o cego de ceguinho, porque denota pejorativo. Quanto à deficiência intelectual, antigamente as pessoas falavam que eram os débeis, os doentes mentais, os doidos. Hoje não. Hoje o certo é se dizer que é uma pessoa que tem deficiência intelectual, independente de qualquer que seja, independente de qual grau que seja. O capacitismo, ele é o preconceito, a discriminação com a capacidade das pessoas com deficiência. É quando eu duvido de algo que uma pessoa com deficiência irá fazer, irá pensar, irá realizar. Muito bom! Valeu demais, hein, Heloísa? Já deu para sacar então que essa luta não pode ser somente da pessoa com deficiência, né? É uma luta de todos e todas. Porque se a gente realmente quer viver num mundo mais justo, com igualdade de oportunidades e direitos respeitados, a gente precisa de se envolver. Mas aí você me pergunta, como? Acho que um primeiro passo a gente está dando aqui, que é buscando se informar, dialogando e compreendendo realidades distintas. Um outro passo pode ser na transmissão desse conteúdo para mais pessoas da sua rede. E também você pode agir ajudando a romper barreiras que geram esse distanciamento. Por exemplo, na hora de postar um vídeo no seu Instagram, tem diversos aplicativos que você pode inserir a legenda, que já ajuda a pessoa com deficiência auditiva. Ou então, descrevendo seu post e colocando a hashtag #PraCegoVer. Assim você integra e facilita o acesso da pessoa com deficiência visual ao seu conteúdo. Isso são exemplos de ações práticas e básicas que a gente pode começar hoje, agora. Mas é claro que não para por aí. Então, para conferir mais projetos e propostas que contribuem nessa luta pela acessibilidade e igualdade de oportunidade para as pessoas com deficiência, vamos chamar novamente a Heloísa para vir aqui falar com a gente. Simbora? Fala tu, Heloísa! O mercado de trabalho para as pessoas com deficiência ainda é muito escasso. As pessoas acham, na verdade os empregadores, eles acham que é só cumprir a lei de cotas e acabou. A gente precisa tornar o ambiente acessível, afinal, inclusão e acessibilidade andam juntos. Em questão de educação, ainda é muito baixo a quantidade de pessoas com deficiência que têm um ensino superior completo. Então, isso dificulta ainda mais as chances no mercado de trabalho. O CONDEF é o Conselho Estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência. Ele é formado pelo Estado e a sociedade civil. Os dois andam juntos. A sociedade civil, ela traz as demandas daquele grupo, que são as pessoas com deficiência no Estado, e o poder público, ele atua executando essas reivindicações da sociedade civil. Quanto aos projetos, as ações afirmativas que nós temos em nível federal e estadual. Federal, nós temos vários direitos que várias pessoas não sabem, que é o direito à livre passagem para ônibus municipais e interestaduais, prioridades, a lei de cotas, tanto para universidades quanto para o mercado de trabalho. E no estado, nós temos alguns também. Nós temos a CIL hoje, Central de Intermediação de Libras, que é uma pessoa surda, ela chega no hospital, por exemplo, e precisa fazer uma consulta ao atendente e o médico não sabe falar Libras, liga, tem um intérprete que intermedia. Nós estamos aqui hoje na Praia da Costa, no projeto Praia Legal, onde pessoas cadeirantes têm acesso a um banho de mar com uma equipe especializada. A luta das pessoas com deficiência é longa e é de todos, porque todo mundo conhece uma pessoa que é PCD. A gente precisa se conscientizar, ter um pouco mais de empatia. Precisa também lembrar, principalmente o setor privado, que a gente precisa tratar os iguais de formas iguais e os desiguais conforme suas desigualdades. Isso é inclusão. A acessibilidade, ela precisa ser tratada com um olhar por todos. E a sociedade, ela precisa ser um pouco mais empática e pensar que hoje é o outro, mas amanhã pode ser ela. É isso, pessoal. Romper barreiras. Acho que esse é o mote para a gente conseguir chegar nesse lugar de inclusão social, diminuindo distâncias e desigualdades. É sobre entender que esse movimento não se trata de ações de caridade ou assistencialismo. Pelo contrário,
Se no passado já foi visto dessa forma, hoje mais do que nunca nós precisamos compreender que é uma questão de respeito, de respeitar a própria lei, na verdade, porque está presente na Constituição. Olha lá, artigo 23, inciso 14, diz o seguinte: é competência da União a responsabilidade de legislar sobre as temáticas de proteção e integração social de pessoas com deficiência. Então, que isso seja cumprido e que a gente faça a nossa parte, cobrando dos governantes medidas e ações que garantam a inclusão social. E por que não, aprendendo Libras para se comunicar com pessoas com deficiência auditiva, se interessando mais pelo assunto. Por exemplo, você sabia que tem vários influenciadores digitais que são PCDs? Sim, já te mostro aqui, por exemplo, tem a @KitanaDreams, que é uma drag queen surda que aborda temas importantíssimos em seus canais. Além de falar das questões LGBTQI+, ela também faz vários tutoriais de maquiagem e, claro, também dialoga com seus seguidores sobre a vida da pessoa surda. Outra influenciadora que eu super indico é a Natália Santos. Ela tem retinose pigmentar e acabou perdendo completamente a visão aos 15 anos de idade. Hoje, ela luta por uma internet mais acessível para pessoas cegas e procura fazer isso através da sua influência. Ela tem mais de 40 mil seguidores no Instagram e 8 mil inscritos em seu canal do YouTube. Mas se o seu interesse é mais por esportes, eu indico seguir as redes sociais do Fernando Fernandes. Ele participou da segunda edição do Big Brother Brasil lá em 2002 e também já foi jogador de futebol profissional, boxeador amador e modelo internacional. Mas em 2009 sua vida mudou. Fernando sofreu um acidente de carro e acabou paraplégico. De lá pra cá foi múltiplas vezes campeão brasileiro de paracanoagem e nunca abandonou o mundo dos esportes, mesmo após o acidente. Hoje, ele atua como apresentador na Globosat e coleciona mais de 400 mil seguidores nas redes sociais. E falando em pessoas famosas, lembrei agora da Pequena Lô, influenciadora, psicóloga com mais de 5 milhões de seguidores no TikTok. Ela tem uma doença rara associada à displasia óssea e produz diversos conteúdos de humor muito engraçados e também de conscientização aos direitos das pessoas com deficiência. Segue lá, que vale muito a pena. Enfim, gente, conteúdo não falta. E também tem um filme chamado Janela da Alma, que na real é um documentário que eu tenho certeza de que você vai curtir. Fechou? Então é isso. Para finalizar, eu quero te lembrar para sempre acessar o nosso site juventude.es.gov.br ou o nosso Insta, @juventudes_es. Lá tem muita informação necessária que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!